ali no Descende, é a importância de nós estarmos tocando as 7 esferas da sociedade. Diga comigo assim: 7 esferas da sociedade. Eu não sei se você compreende isso, mas eu queria que você pudesse compreender nessa hora. As 7 esferas da sociedade são família, repita após mim, diga família, igreja, educação, governo, mídia, artes e economia. Nós temos entendido que como igreja, nós precisamos tocar essas 7 esferas. Esse momento que nós acabamos de vivenciar aqui com as nossas crianças é da máxima importância, irmãos. Nós precisamos, como igreja do Senhor, tomar a esfera da educação. Você pode dizer amém? Amém. Quando eu falo tomar a esfera da educação, eu estou falando em nós darmos a direção correta para a educação nesse país. Nós temos visto verdadeiras aberrações na educação do país, na economia do país, na arte do país, na família e assim nas 7 esferas como nós declaramos. E ser igreja é algo que vai muito mais além do que as 4 paredes. Nós precisamos sair e nós precisamos transformar realidades a partir daquilo que Cristo fez em nós. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. E quando nós estávamos ali ontem adorando o Senhor, um estádio tomado, completamente cheio, e assim aconteceu nos outros 5 estádios. Sabe, eu fiquei pensando comigo mesmo, isso trata-se de um fogo de avivamento. Você pode dizer amém? Amém. E muito tem se falado sobre avivamento nos nossos dias. Mas eu queria que você pensasse comigo, o que é avivamento? Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, o que é avivamento? Nós ouvimos muito falar sobre avivamento, mas como defini-lo? O que é avivamento? O Michel Brown, ele define o avivamento como um tempo extraordinário de visitação divina que resulta em arrependimento profundo, renovação sobrenatural, reforma geral na igreja, com a conversão radical de pessoas, gerando mudanças moral, social e até econômicas na comunidade local e também na nação como um todo. Você pode dizer amém? Amém. Então, o que nós entendemos a partir dessa definição é que o avivamento ele começa quando uma visitação dos céus nos toca. E quando essa visitação do céu ela nos toca, ela vai gerar desdobramentos que começam a partir do arrependimento. Mas não um arrependimento qualquer, um arrependimento profundo. Porque todo arrependimento profundo, ele vai gerar as suas consequências. Então esse arrependimento profundo, ele vai trazer renovação para as nossas vidas. Esse arrependimento profundo vai promover uma reforma no meio da igreja, no seu modo de pensar e também no seu modo de agir. E como consequência disso, muitos virão e entregarão as suas vidas de uma forma radical ao Senhor Jesus Cristo, porque essa transformação, ela não é apenas falada, mas ela é vista, ela é notada, ela é percebida, amém? E o que é que isso vai acontecer? Isso vai trazer mudanças de todas as ordens. Aquele que encontra Cristo, ele é transformado no seu caráter. Transformação moral.
Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ver. Queridos, nós tivemos ontem mais de 300 mil pessoas reunidas nesses 5 estádios. Você pode dizer amém? Amém. Ao mesmo tempo, nós tivemos muitas prévias de carnavais na nossa cidade. Eu pergunto para você, você ouviu de algum incidente em algum dos estádios? Mas você tem visto a bagaceira que está aí fora dessas chamadas festas de carnaval? As pessoas brigam umas com as outras, é necessária uma intervenção policial, porque falta transformação de caráter. Quando Cristo alcança a nossa vida, nós somos transformados no caráter. A nossa vida, ela é mudada da água para o vinho. Nós nos tornamos novos seres, declara a palavra do Senhor, amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, amém? Quando Cristo nos alcança, há uma transformação social. Mudamos no caráter e mudamos socialmente. Sabe quando alguém é um drogado e ele encontra Cristo verdadeiramente? Ele deixa as drogas. Quando alguém vive no mundo da criminalidade, ele alcança Cristo, ele deixa o crime. Quando alguém vive no mundo da prostituição e ele alcança Cristo, sua vida se torna santa. Quando você até tem uma família, mas a sua família é completamente desestruturada, você encontra Cristo, você traz ordem para a sua casa. Porque é isso que Cristo faz. E o que é isso, se não, conforme nos define aqui o Michel Brown, isso é avivamento. Você pode dizer amém? A economia é mudada. A economia, ela é transformada. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite a respeito dessa realidade. Entenda que a terminologia avivamento, ela não é encontrada na Bíblia, mas o seu sentido sim. Verbos como vivificar e avivar são encontrados com frequência nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, Abacuque, ele disse assim: aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Note que o que Abacuque orou foi para que as obras do Senhor não se tornassem apenas uma lembrança daquilo que ele fez no passado, mas ele está dizendo: Senhor, aviva, faz outra vez. Nós queremos ver outra vez as mesmas obras que o Senhor fez no passado, nós queremos ver hoje. Isso é avivamento, amém? A palavra também nos declara lá no Salmo 85, o salmista orou para que o Senhor desviasse a sua ira e restaurasse o seu povo, a fim de que o seu povo se alegrasse nele novamente. A alegria é fruto do avivamento. Quando Cristo chega na nossa vida e Ele nos alcança, Ele nos visita, a sua alegria toma forma em nós. A sua alegria nos alcança e toca também tudo que nos cerca, amém? Lá em Atos 3,19, a palavra diz que o arrependimento, que é o princípio do avivamento, traz refrigério para a nossa alma. Arrependimento traz refrigério. Ah, queridos, isso é glorioso, amém? Nós somos constantemente chamados nas Escrituras ao arrependimento e ao despertamento. E isso é avivamento, amém? Entenda que avivamento é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, o Senhor Ele quer vir, o Senhor Ele quer nos visitar, o Senhor Ele quer ter lugar em nosso meio. O Senhor quer trazer a realidade dos céus
Que essa realidade ela nos envolva, amém? E nós vemos essa realidade nas Escrituras. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra que demonstra isso. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia aí, amém? Erga a sua Bíblia. Aonde está a sua Bíblia? Oh, glória, amém? Aleluia. Gênesis capítulo 35. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiam aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó a Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou, quando fugia da presença do seu irmão. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, aleluia. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Deus disse a Jacó, quando ele disse: levanta-te e sobe a Betel. Declare comigo, diga: levanta-te e sobe a Betel. O termo levanta-te aqui é um imperativo divino. Não era uma opção a Jacó, era um mandado. O Senhor havia dito: levanta-te e vai a Betel. E é preciso compreender aqui que esse imperativo significa muito mais do que uma ação física, geográfica. Mas essa expressão aqui, ela representa um chamado. Eu quero que você possa compreender qual era o chamado de Deus para Jacó. Essa expressão levanta-te era um chamado à restauração, um chamado à cura, ao despertamento espiritual e ao reinício, a um novo começo. Exatamente essa compreensão que nós encontramos na expressão levanta-te. O que o Senhor estava dizendo para Jacó era: é tempo de ser restaurado, é tempo de ser curado, é tempo de despertar, é tempo de começar de novo. Aleluia. É tempo de começar de novo. Esse chamado de Deus a Jacó era um chamado para sair do lugar de prostração. Era um chamado para agir e cumprir um propósito divino. Esse chamado de Deus a Jacó foi para subir a Betel. Betel significa casa de Deus. E há uma instrução aqui que não pode ser ignorada, nem desapercebida. O Senhor disse a Jacó: sobe
a Betel e habita ali. Repita comigo, diga: lugar de habitação. Queridos, na Bíblia, a origem desta cidade, ela é explicada lá em Gênesis 28, de 17 a 19. Quando Jacó pela primeira vez encontra-se com o Senhor. E a palavra diz que nesse encontro Jacó disse assim: olha, eu tive medo, por isso eu disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Você pode dizer amém? Amém. A cidade de Betel foi o lugar de encontro de Deus com Jacó. Quantos encontros talvez você já não tenha tido, experimentado com o Senhor na sua vida? Porque a verdade declarada pela palavra é que o Senhor, Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre toma a iniciativa. Mas o que o Senhor está deixando claro aqui para Jacó é que esse lugar da presença não era um lugar de visitação esporádica, mas um lugar de habitação. O Senhor estava dizendo: sobe a Betel, sobe a casa de Deus, e ali habita. Ali habita, amém? O Senhor estava chamando Jacó à sua presença, ao seu encontro. Permanece comigo, estava declarando o Senhor a Jacó. Jacó reconheceu e disse assim: esse lugar é a porta dos céus. Esse lugar é a porta dos céus, ou seja, esse lugar dá acesso à realidade dos céus, tornando possível viver os céus na terra. Queridos, nós precisamos entender isso na sua profundidade. Entenda comigo que visitações esporádicas ao lugar da presença não trazem o céu para a terra. Habita ali, disse o Senhor. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas hoje. Nós precisamos habitar, permanecer no lugar da presença. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você, amém? Por isso a ordem divina: permaneça, habite nesse lugar. De Gênesis 28, quando Deus aparece a Jacó, até Betel, em Gênesis 35, Jacó andou por muitos lugares. Jacó habitou em muitos lugares. E Deus então lhe aparece novamente e diz: levanta-te. Será que muitas vezes não é assim conosco? Será que nós não temos feito do lugar da habitação um lugar de visitação? Será que o lugar onde nós deveríamos habitar, vez ou outra, nós temos passado lá? Em Gênesis 28, Deus teve um encontro com Jacó. E Jacó, reconhecendo tamanha glória, ele disse: esse lugar não é outro senão o lugar da presença de Deus. Deus habita nesse lugar. Esse lugar é a porta dos céus. Em Gênesis 35, o Senhor está dizendo para Jacó: desperta. Você percebe que Jacó não estava habitando no lugar em que deveria habitar? E o Senhor então lhe aparece e diz: ei, levanta-te, desperta, acorda, levanta-te, Jacó, sobe a Betel. Betel não era um lugar desconhecido, queridos. Lá o Senhor já havia revelado-se para Jacó.
mas ele não habitava nesse lugar. E entenda comigo aqui que não se trata aqui de um lugar físico simplesmente, mas o chamado do Senhor para Jacó era: habita na minha presença. Venha ao lugar da minha presença. Sabe até quando nós faremos do lugar da habitação um lugar de visitações? Até quando nós faremos do lugar onde nós devemos habitar um lugar onde nós vamos vez ou outra? E sabe o que é interessante? Sabe por que muitas vezes você não consegue habitar nesse lugar? Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você não consegue permanecer. O Senhor diz isso para nós. Ele diz assim: olha, disse o Senhor a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Diga comigo: faze ali um altar a Deus. Faze um altar. O altar na Bíblia se destina a ser um lugar de sacrifício. Altar na Bíblia é lugar de adoração e de encontro com Deus. Altar na Bíblia é um lugar de consagração e aliança. O Senhor estava dizendo para Jacó: sobe a Betel, habita ali. E era como se Jacó estivesse dizendo: como? E o Senhor responde: faze um altar. Queridos, o que o Senhor estava sinalizando a Jacó era que a sua presença, ela só seria um lugar permanente de habitação na vida de Jacó se um altar fosse erguido. É isso que nós precisamos entender. Se não erguermos um altar, não permaneceremos no lugar da habitação. Porque altar é lugar onde sacrificamos. Altar é lugar onde adoramos. Altar é lugar aonde nos consagramos. Altar é o lugar onde nós firmamos uma aliança. E o Senhor está dizendo: se nesse lugar você não fizer um altar, você não permanece. E o Senhor está dizendo: volta lá, Jacó, mas agora faz diferente. Ergue um altar na minha presença. Sabe, muitos querem encontros com a presença, poucos permanecem nela. Certamente você já ouviu falar de alguém que tem uma experiência gloriosa para contar, de algo que um dia viveu na presença, mas lá não mais está, porque a presença, ela é alimentada na nossa vida pelo altar que nós erguemos, pelo sacrifício que nós entregamos, pela adoração com a qual nós adoramos, pela consagração da nossa vida. E o Senhor então está dizendo: ei, é tempo de erguer altar, amém? O altar, queridos, é uma pedra fundamental que deve ser erguida para que nós possamos habitar na presença do Senhor. E poucos estão dispostos a erguê-lo. Poucos. A presença é gloriosa, a presença é majestosa, a presença é maravilhosa. Mas o que a faz permanecer é o altar. É preciso erguer um altar ao Senhor, amém? E eu quero então compartilhar com você alguns princípios, alguns principais significados bíblicos do altar. Primeiro, declare comigo, diga: lugar de sacrifício e oferta.
A palavra hebraica para sacrifício deriva de matar, indicando onde animais eram sacrificados, e ofertas de cereais e vinho eram queimadas ao Senhor. Declare comigo, diga: altar é lugar de morte. É lugar de sacrifício. É lugar de entrega. É lugar de renúncia. Altar é lugar da morte do meu eu, para que a vida de Deus ela se manifeste em mim. O Senhor estava dizendo para Jacó, e Ele está dizendo para nós: Jacó, ergue um altar, um lugar de sacrifício, um lugar de oferta. Meus irmãos, altar é sinônimo de sacrifício. Nós não temos como permanecer na presença sem sacrificarmos ao Senhor. Quando o meu eu é muito exaltado em mim mesmo, isso significa que há pouca ou nenhuma evidência de altar na minha vida. Quando você está cheio de você mesmo, você não permanece na presença. É preciso se esvaziar. É preciso sacrificar. Altar é lugar de morte, é lugar de entrega. Paulo disse assim: olha, vivo não mais eu. Vivo não mais eu. Isso é altar, isso é entrega de sacrifício. Quantos desejam a presença de Deus na sua casa? Que a sua casa seja cheia da presença e da glória de Deus. Quantos desejam? Aleluia. Você não precisa responder isso, mas apenas pensa comigo. Quantos estão dispostos a oferecer um sacrifício do seu eu, para que a presença não se aparte da sua casa? Sabe por que muitas famílias cristãs são destruídas? Porque não tem altar, não tem sacrifício, não tem entrega, não tem renúncia, tem eu. Eu sou, eu sei, eu faço. Altar não tem eu. Altar tem entrega. Altar tem, como Jesus disse, que não seja a minha vontade, mas que seja, e eu entrego. Então o Senhor está sinalizando para nós, Ele está dizendo que, como Paulo disse, olha, vivo não mais eu entrego, isso é sacrifício. Cristo vive em mim, isso é presença. Você pode dizer amém? Amém. Então entenda, não existe presença sem a morte do eu. Cristo só vive em você, Cristo só vive em mim quando eu e você morremos. Quando nós nos levantamos e nos exaltamos e nos gloriamos de quem nós somos, estamos vivos demais para que a sua presença habite em nós. O Senhor disse para Jacó: levanta-te, sobe a Betel, ergue um altar, um lugar de sacrifício, um lugar de oferta. O Senhor está nos chamando para esse lugar, irmãos. Um lugar onde nós vamos ser o sacrifício, onde nós vamos entregar a oferta. O que eu pergunto para você é: o que você precisa sacrificar hoje? O que você precisa sacrificar hoje
Qual é a sua oferta? O que você precisa colocar no altar hoje? Porque o fogo do altar, ele queima e ele é alimentado pela entrega, pela oferta que ali é colocada no altar. Preciso entender que nós não vamos tocar, irmãos, as 7 esferas da sociedade, se nós não erguermos um altar ao Senhor. E tudo começa com a família. Tudo começa com a casa. Você percebe o que é que Jacó diz? Porque o Senhor aparece para ele e diz assim, ó. O Senhor diz: Jacó, levanta-te, como nós já discorremos aqui, né? Desperta, sobe a Betel, habita ali, faz um altar ao Deus que até apareceu quando você fugia da presença de Esaú, o teu irmão. Verso 2. Então Jacó disse a quem? A quem vai, veja aí na sua Bíblia, quem foi que Jacó falou? Ele falou a quem? A sua? Diga comigo, família. Eu pergunto novamente, a quem Jacó falou? A sua? Família. E a todos os que estavam com ele. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Agora eu quero falar para os homens. Você tem um encargo. Você tem um chamado. Você tem uma responsabilidade. O Senhor diz para Jacó: sobe lá e ergue um altar. Jacó volta para sua casa e diz: vamos comigo. Levantem-se todos. O que Jacó está dizendo é: ninguém vai ficar para trás. Toda a minha casa irá comigo. Aí eu pergunto para mim, eu pergunto para você: que tipo de homens nós somos? Aqueles que deixam para trás? Aqueles que se exaltam, que levantam-se no Senhor e se acham melhores do que os da sua casa? Ou são aqueles que batem no peito, assumem a sua responsabilidade e diz: vamos juntos, erguer um altar e adorar ao Senhor dos Senhores? Quando os homens se levantarem, as nossas famílias não serão mais as mesmas. Uma das maiores crises que nós enfrentamos na nossa sociedade é essa crise da masculinidade, irmãos. Lá em casa, toda a responsabilidade pelo que dá certo e dá errado é minha. Porque foi a mim que o Senhor levantou como sacerdote da minha casa. A culpa não é dos meus filhos, a culpa não é da minha esposa, é minha. E se você é homem também, é sua também. A não ser que você não saiba quem você é. Jacó disse: toda a minha família, vamos subir a Betel. Vamos sacrificar ao Senhor. Vamos erguer um altar ao Senhor. Vamos ofertar ao Senhor. Vamos consagrar a nossa vida. Vamos desfrutar da presença de Deus. Você acha que foi simples assim? Você acha que é só arrumar os meninos como você está vindo para a igreja e dizer: vamos para lá, vamos para a igreja? O Senhor está falando de colocar ordem na casa, irmão. Isso tem desgaste. Isso tem demanda. Imagina, por exemplo, aquele momento que nós vimos aqui, orando pelas nossas crianças, guardando, blindando o coração delas, para que, sabe, pessoas que ainda estejam cegas não se levantem lá nas nossas escolas para querer desvirtuá-las do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Mas quando isso acontecer? Porque isso está acontecendo o tempo todo. Você vai fazer o quê? Você vai fingir que nada está acontecendo? Presta atenção aqui, principalmente os homens. Quando coisas como essa acontecerem, não é a sua esposa que resolve, irmão. Sou eu e você.
É você chegar lá na escola e dizer assim, com respeito, com ordem, eu quero me inteirar melhor disso que está sendo ensinado para o meu filho. Responsabilidade nossa. Perceba aqui que as esposas, os filhos, somente seguem a direção dada pelo marido. Jacó disse assim, nós vamos erguer um altar. E altar também fala sobre, diga comigo, encontro e aliança. Quando você olha para as Escrituras, você percebe que é no altar que Deus se revela ao seu povo e firmava pactos com o seu povo. A Bíblia vai dizer para nós que foi em altares que Deus firmou a aliança com o seu povo. Entenda comigo, não existe aliança sem altar. Não existe aliança sem altar. No altar, no lugar da entrega, a Bíblia diz que Deus firmou uma aliança com Abraão. Aí nós precisamos entender as Escrituras. Porque olha, a Bíblia vai dizer assim para nós, olha. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto me fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, te abençoarei e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Você pode dizer amém? Está lá em Gênesis 22, versos 16 e 17. Mas antes disso, o Senhor já havia prometido a Abraão que o abençoaria e dele faria uma grande nação. Sim ou não? Gênesis 12. Te abençoarei e farei de você uma grande nação, disse o Senhor. Mas sabe o que aqui Gênesis 22 mostra para nós? Que foi no altar que essa promessa se firmou. Eu quero ler novamente o texto. Ele diz assim, olha, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação. Que ação foi essa? Para te contextualizar, Abraão entregou Isaque no altar. Porque fizeste esta ação, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência e ela será muito grande na terra. Em outras palavras, Deus está dizendo, se você não sacrificasse no altar, a promessa não se cumpriria, querido. Promessas simplesmente não se cumprem. Precisamos sacrificar no altar do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. É na aliança firmada no altar que a promessa se cumpre. Isso significa que é necessário ter muito mais do que uma promessa. É preciso erguer um altar. Quantos aqui têm promessas de Deus? Diga amém. Amém. Quantos aqui têm um altar erguido? Se não tiver altar, querido, não tem cumprimento de promessa. O Senhor disse assim, quando o seu povo estava para ser dizimado da terra através de Mardoqueu, ele disse para Esther, sua filha do coração, será que não foi para este tempo que o Senhor te levantou? Será que o Senhor não quer usar você, Esther, para livrar o seu povo? Saiba que se você não fizer isso, de outra sorte, o Senhor livrará o seu povo, mas você fica de fora. O que o Senhor estava dizendo é, promessas se cumprem, mas na vida daqueles que erguem um altar, na vida daqueles que sacrificam. O que Mardoqueu estava dizendo para Esther é, vai lá, fala com o rei. E ela disse, olha, eu não posso me apresentar diante do rei, porque se eu me apresentar diante do rei, ele não me aceitar, ele manda me matar.
sacrifício, entrega. Então, quando Esther ela é convencida pelo Espírito do Senhor, sabe o que é que ela faz? Ela chama todas as suas servas e diz assim: vamos jejuar comigo. Você está aqui comigo, você entende isso? Ela está dizendo assim: olha, eu vou lá, eu vou falar com o rei. Mas antes disso, eu vou jejuar. O jejum de Esther, querido, 3 dias sem comer nem beber. Você sabe o que é isso? O que você está disposto a fazer para salvar sua casa, para salvar sua família, para salvar suas crianças, para mudar a tua comunidade, para mudar essa nação? É muito fácil, irmão, se levantar e dizer: ele é corrupto, ele é bandido, há um sistema. Isso está diante dos nossos olhos, todos nós vemos isso. A grande questão é o que eu e você vamos fazer para tocar essa esfera, para mudar essa realidade. O que eu e você vamos fazer para tocar as famílias dessa comunidade? Casamentos que estão sendo destruídos. Vamos erguer um altar, vamos sacrificar o Senhor, vamos abdicar da comida, vamos abdicar da bebida, vamos levantar um jejum santo ao Senhor? Ou simplesmente a gente vai sentar e ficar esperando as coisas acontecerem? Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Amém. O Senhor disse para Abraão: eu vou dar uma família numerosa para você. Eles vão abençoar todas as famílias da terra. Você já parou se Deus chegasse para você e dissesse assim: ei, vamos pensar na coletividade, para suavizar. O Senhor chega para nós assim: Igreja Ebenezer, eu estou entregando para vocês toda essa cidade nas vossas mãos. Vocês vão tocar a todos. Todos serão abençoados. Todos serão transformados. Isso é glorioso, sim ou não? E quando chegar na hora de sacrificar, o que iremos fazer? Porque toda promessa, para se cumprir, precisa de um altar. Abraão compreendeu isso. Ele entendeu que era preciso ter muito mais uma promessa, era preciso ter um altar. Qual altar você precisa erguer hoje para que uma aliança seja firmada e a promessa se cumpra na sua vida? É uma pergunta do Senhor para nós. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que o Senhor quer nos usar para transformar essa realidade. Você pode dizer amém? Tenho dúvidas disso. Mas a pergunta é: nós estamos dispostos a erguer um altar e sacrificar o que for preciso ser sacrificado para que Deus nos use? Quando nós ontem estávamos lá no Descendo, um momento de oração que estava sendo dirigido pela pastora Valnice Milhomes, e ela estava dizendo ontem, faz 40 anos que eu pisei nessa terra pela primeira vez. Foi quando tudo começou. Durante 7 anos, ela liderou um movimento de oração e de jejum. 7 anos, uma vez por semana, jejuando, levantando guerreiros de oração, homens e mulheres valentes que estavam dispostos a sacrificar para ver o mover de Deus na terra. Àquela altura,
nós tínhamos uma quantidade muito pequena de crentes evangélicos nessa nação. 40 anos depois, ela pisa na cidade do Recife, diante de um estádio lotado, onde todos adoram o nome do Senhor. E isso acontecendo por mais 4 estádios, 5 estádios no total. Hoje, nós já somos praticamente metade da população em números de religiosos evangélicos. E nós vamos ultrapassar isso muito facilmente. Foram 7 anos jejuando toda semana para que um feito como esse pudesse acontecer na nossa nação. Vamos lá, irmãos, o que é que nós estamos dispostos a fazer? O que você está disposto a fazer pela sua casa? O que você está disposto a fazer pela sua comunidade? O que você está disposto a fazer pela sua nação? É preciso erguer um altar ao Senhor, amém? Um outro princípio, diga comigo, memória e gratidão. A Bíblia vai dizer para nós que grandes homens e mulheres de Deus fizeram de seus altares um memorial de gratidão ao Senhor. Eles erguiam o altar e aquele altar era um memorial. Para que serve um memorial? Trazer a memória, lembrar. Sabe, nós precisamos erguer altares memoriais. Memoriais para que nós não nos esqueçamos dos grandes feitos do Senhor na nossa vida. E não somente isso, para que nós possamos, ao vê-los, declarar: eu vou continuar. Mais ou menos assim, você coloca lá na geladeira, você prega lá na sua geladeira, sabe? Sei lá, toda terça-feira, você vai passar o dia em jejum e oração, só vai comer às 5 horas da tarde. Um exemplo. E a gente esquece disso, você concorda comigo? Esquece disso. Só que tem um cartaz bem grande assim colado na tua geladeira: terça-feira, dia de não comer. E aí quando você vai abrir a geladeira, você come se quiser, porque vai estar lá. Você está entendendo qual a importância de um memorial, de um altar? Ergue um altar, irmão, na tua casa. Pega o teu celular, bota para despertar, uma vez na semana, você, sua esposa e seus filhos, lendo a palavra de Deus juntos, adorando ao Senhor juntos. Se você não colocar um memorial, com o passar do tempo você esquece. Mas só que o celular está lá e desperta. Culto doméstico. Aí você chama a sua esposa, chama seus filhos, vamos lá? Vamos erguer um altar ao Senhor? Vamos sacrificar ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor? Vamos jejuar juntos ao Senhor? Vamos chorar, vamos nos arrepender juntos ao Senhor? Irmãos, que o Senhor risque o meu nome do livro da vida, se nós assumirmos um compromisso como esse. Se Ele não vem, e Ele não permanece, e Ele muda a história da nossa família, e Ele não muda a história da nossa casa, porque quando essa palavra, ela encontra um lugar de centralidade na nossa vida, a nossa vida é mudada. Agora é muito mais fácil você dizer que seu filho não quer nada, é muito mais fácil você dizer que a sua esposa é chata, do que a gente assumir o compromisso e dizer: pode dar sangue na canela, eu não vou abrir. Eu e minha casa temos um memorial. A igreja Ebenezer tem um memorial. Tudo será diferente, você crê comigo, amém? Amém. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: construa um memorial. Erga um altar ao Senhor. Amém? Esse lugar vai se tornar uma lembrança dos grandes feitos do Senhor na sua vida, e isso vai gerar gratidão em seu coração e vai te chamar para esse lugar.
Vai dizer assim, olha, nós vamos estar em torno desse lugar. Queridos, Noé fez isso após o dilúvio. Depois que as águas baixaram, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele ergue um altar. Ele está dizendo assim, olha, isso aqui é um memorial para me lembrar, porque as águas passaram. Sabe, as águas passam. Quando as águas passam, ele diz, eu preciso de um memorial para me lembrar. O Senhor me livrou. O Senhor fez. Para que ele não tornasse a fazer, para que ele, melhor, não viesse a fazer aquilo que os homens fizeram, que fez com que Deus mandasse o dilúvio sobre a terra. Memorial. Ele pegou um montão de pedras e ele ergueu um altar ao Senhor. Quando as coisas iam ficando difíceis, ele lembrava da aliança firmada. O Senhor está comigo. O Senhor não me deixa. E eu não vou deixá-lo. A questão é, como um altar é erguido? É só juntar pedras, levantar um altar e dizer, está aqui um altar ao Senhor? Será que é só isso que nós devemos fazer? Veja aí o verso 2 de Gênesis 35. Irmão, Jacó aprontou algumas, viu? Mas ele está dando de chicote na gente hoje. Então Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Você pode dizer amém? Amém. O decorrer do texto que nós já lemos vai dizer para nós que Jacó ele fez uma cova para os seus deuses estranhos. Diga comigo, uma cova para os seus deuses estranhos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, faça uma cova para os seus deuses estranhos. Aí você pode pensar consigo mesmo, e eu tenho deuses estranhos? Mais do que você possa imaginar. Jacó fez uma cova. E é interessante porque Jacó e a sua casa, diz a palavra, eles foram e cavaram uma cova debaixo do carvalho de Siquém. Eles trouxeram seus ídolos e eles enterraram lá. O carvalho de Moré em Siquém, onde Jacó e a sua casa enterraram os seus deuses, é mencionado, preste atenção, pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 12. Gênesis 12, 6 e 7. Foi quando Deus apareceu a Abraão e lhe disse: a tua semente darei essa terra. E naquele lugar a Bíblia diz: Abraão ergueu um altar. Ergueu um altar. Deus me apareceu. Deus falou comigo. Abraão, amém? Eu vou abençoar você. Eu darei esse lugar, eu darei essa terra à tua descendência. Abraão, irmãos, não tinha filhos ainda. Então ele ergue um altar. Eu não sei se você sabe disso, mas quando Deus aparece a Abraão e diz assim: eu vou fazer de você pai, e lhe darei uma grande nação. Se passaram 25 anos até Isaac nascer. Mas Abraão ergueu um altar. Ergueu um altar ao Senhor. Aí o Senhor disse assim a Jacó, que já era descendência de Abraão: sobe a Betel. Habita nesse lugar. Faze um altar. Aí Jacó diz assim, chama toda a sua casa e diz: o Senhor falou comigo. O Senhor disse que nós temos que subir a Betel. O Senhor disse que nós temos que erguer um altar a Ele. Peguem todos os deuses estranhos. Me segue. Eles vão ao carvalho de Moré.
onde Abraão ergueu um altar, eles cavam uma cova, eles colocam todos os deuses na cova, e sobre a cova, o altar que Abraão havia erguido ao Senhor. Ele está dizendo assim: todos os nossos deuses estranhos estão debaixo do altar ao único Deus. Devemos pegar os nossos deuses estranhos, irmãos, a nossa idolatria, a nossa mentira, o nosso orgulho, a nossa mentira, a nossa soberba e tantas outras coisas mais, que nos impedem de erguermos um altar e permanecermos na presença, cavarmos uma cova, enterrarmos e ali erguermos o altar dos começos. Depois que você enterra na cova, irmão, acabou. Acabou. Você sabe quando Deus diz assim: eu lanço fora, eu lanço no mar do esquecimento seus pecados? Deus não lança em rosto novamente. Sabe quando você, sei lá, vamos pensar que você teve uma discussão com sua esposa, com seu marido, e você decidiu perdoar. Amém? Cava uma cova. Está comigo? Você pegou a ofensa que a sua esposa fez para você, que seu marido fez para você, colocou na cova. Amém? Cobriu a cova. Altar. Passam-se meses, sua esposa vai lhe ofender de novo. Isso acontece, sim ou não? É tolice você tirar o altar, desenterrar a ofensa e trazer para você de novo. Faz sentido? Aí a pessoa te ofende, você até quer voltar, mas quando você chega, o que é que tem lá? Isso, altar. Aí o que é que você faz? Sacrifício. Eu queria me levantar, Senhor, eu queria ofender, eu queria humilhar, mas eu vou pegar tudo isso e eu vou sacrificar. Isso vai subir como um incenso diante da tua presença. Aí você vai voltar lá e vai dizer assim: eu perdoo, eu abençoo você. Nós temos uma promessa de que Deus vai abençoar a nossa casa, de que Deus vai abençoar a nossa descendência, e Deus estranho nenhum vai atrapalhar esse negócio. Quantos estão comigo? Decisão. É o seu altar, é o meu altar, é a minha vida, é a sua vida. Aí ele diz assim: olha, eles se purificam, mudam as vestes. Ele está tirando vestes, dizendo assim: olha, essas vestes aqui não combinam mais. Nos purificamos. Sabe o que é que me chama a atenção? Porque o texto diz assim, ó. O texto diz que eles chegaram a Jacó chegou à luz, verso 6. Já chamou de Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Ele edificou um altar ao lugar e chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Mas antes, o verso 5 diz assim, ó: e tendo eles partido, depois que eles se purificaram, depois que eles mudaram as suas vestes, depois que eles enterraram seus deuses estranhos, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiam aos filhos de Jacó. Sabe o que Deus está dizendo para nós?
quando você ergue um altar, quando você sacrifica no altar, quando você oferta no altar, quando você consagra no altar, quando você estabelece uma aliança no altar, quando você deita fora os deuses estranhos, quando você, cava uma cova, coloca sobre ele um altar, Deus traz terror para os inimigos. O que o Senhor está dizendo é, Ele afugenta os inimigos. Eles não podem se aproximar, porque Deus está presente. Então o Senhor está dizendo assim para nós, irmãos: sobe a Betel. A pergunta é, quantos estão dispostos a subir ao lugar da presença e erguer um altar e ali permanecer? Esse é o chamado do Senhor para nós hoje. Toda palavra de Deus traz uma responsabilidade para nós. Porque eu sei que assim como Deus está falando comigo, Ele está falando com você. A questão é, o que você vai fazer quando sair daqui? O que eu te aconselho pela palavra: cava uma cova, pega todos os teus deuses estranhos, chama a tua casa, todos os deuses estranhos, e diz: hoje se inicia um novo ciclo. Coloca tudo na cova e sobre ela ergue um altar de adoração, aliança, consagração, porque ali Deus vai habitar, Deus vai permanecer. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aqueles que estão dispostos a erguer um altar, se coloca de pé em nome de Jesus. Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto que Ele está nos chamando para erguermos um altar a Ele. Altares erguidos trazem a presença. Aleluia. Todo avivamento começa com arrependimento. Do que nós precisamos nos arrepender hoje. Jacó entendeu. Jacó disse: eu preciso me desfazer de tudo aquilo que é estranho. Sabe, você é cristão. Amém? Você sabe o que não combina com a vida cristã. Você sabe o que é ser um homem de Deus. Você sabe o que é ser uma mulher de Deus. O que é que está faltando? Decisão. Erguer um altar e dizer: olha, eu vou cavar uma cova hoje e dizer: ali jaz. Acabou. Jaz todos os deuses estranhos da minha vida. A partir daqui começa uma nova história. A partir daqui começa uma nova realidade, que não vai ser somente a minha realidade, mas vai ser a realidade de todos aqueles que eu vou alcançar, de todos aqueles que eu vou tocar. Então, a partir da minha casa, famílias vão ser transformadas. A partir da minha educação, a educação vai ser transformada. A partir da minha vida na presença de Deus, a economia vai ser mudada. A partir da minha vida na presença de Deus, a arte vai ser mudada. A partir da minha vida na presença de Deus, nós vamos levantar um novo tempo. Jacó fez isso. Onde estão os Jacóis do tempo que se chama hoje? Então vamos nos arrepender, irmãos. Vamos nos colocar agora no lugar de arrependimento. Arrependa-se por ser o homem que você não deveria ser. Arrependa-se por ser a mulher que você não deveria ser e está sendo. Então vamos lá, em nome de Jesus, vamos juntos.
Vamos rasgar os céus nessa hora, com o coração arrependido. Jacó disse: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Esse lugar é a porta dos céus. Sabe, eu quero profetizar e eu quero declarar: Deus está nesse lugar. Deus está entre nós. Aqui é a porta dos céus. E você pode trazer o céu para a terra. Então arrependa-se. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Jesus, em tua presença, Senhor, Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença,
eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Declare Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu queria que a igreja orasse nessa hora. Feche seus olhos e ore. Eu quero perguntar em nome de Jesus. Alguém nesse lugar que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo como o único e suficiente Salvador de Jesus. Olha, deixa da sua vida, deixa eu lhe dizer, você precisa de Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa da salvação que só Jesus pode lhe oferecer. Em nome de Jesus. Há alguém nesse lugar